Salve, salve! Estamos aqui hoje com a presença do nosso irmão e amigo Antônio Dall'Acqua, professor Antônio Dall'Acqua. E nada melhor do que ele mesmo se apresente, né? Acho que ele tem professor em que e do que? Eu sou o professor Toninho, né? Milito na doutrina espírita já há muitos anos, né? Com certeza mais de 30, né? Fiz meus estudos na Federação Espírita do Estado de São Paulo, durante muitos anos lá. Aliás, eu fiz 2 vezes, porque a primeira vez eu fugi do espiritismo por um bom período, né? E depois eu voltei para fazer de novo os cursos todos, né? Depois viemos aqui para a região da Serra da Cantareira e junto com muitos amigos, inclusive o Mauro que está aqui com a gente, né? Fizemos aqui um bom movimento espírita aqui durante muitos anos, né? E agora que eu estou morando em São Paulo, estou voltando. Dizem que o bom filho a casa torna, né? Então aqui estou eu. Muito prazer a todos e muito obrigado por ouvir a gente aí. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. E dentro desse caminhar da doutrina espírita, a partir do momento que você retornou pela segunda vez, como você está dizendo, né? Como é que você vê esse movimento hoje? Como é que está isso tudo? Como é que nós, espíritas, estamos encaixados realmente dentro desse processo do movimento espírita? Eu vejo o movimento espírita brasileiro caminhando, mas não, como diria a minha avó, a passos largos, né? Vamos caminhando, vamos caminhando. Eu acredito que se as pessoas tivessem menos interesse por cargos e posições e mais interesse pela divulgação da doutrina pura, eu acredito que nós já teríamos avançado muito mais nesses anos todos. E essa questão do movimento, que o movimento espírita, na verdade, é um movimento abrangente, né? Ele é amplo, isso tem uma amplitude tremenda. Porém, hoje a gente vê que a coisa está meio segmentada, né? E aí cabe uma pergunta aqui que você acha que, no seu ponto de vista, como é que as instituições federativas estão representando o movimento espírita hoje? Ou seja, estão 100% atentas realmente ao cumprimento do conceito kardeciano? Você me fez 2 colocações aí interessantes. A primeira que a gente tem que falar é que o movimento federativo espírita, ele não é igual à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Lá existe uma ordem, existe uma superioridade em que uma superioridade de um lado e uma subordinação do outro. E o movimento espírita tem uma característica muito diferente. Praticamente ninguém manda em ninguém. Então as federações, mesmo a Federação Espírita Brasileira, ela não determina, ela não exige que se cumpra determinada norma das instituições que estão a ela coligadas, né? Então esse fator, por um lado, é até muito bom, porque os erros das federativas não são totalmente passados para as instituições que estão coligadas a elas, né? Enquanto que um erro de uma organização tipo disciplinar, né? Quando uma instituição lá de cima comete um erro, vai passando como escadinha para todas as outras. Então o movimento espírita tem essa conotação, né? E a segunda é que se essas federações são 100% kardecistas. Bom, no Brasil é muito complicado falar disso, porque, em primeiro lugar, a Federação Espírita Brasileira, por muitos e muitos anos, desenvolveu e propagou os 4 evangelhos do Rustang, né? Então, o Rustang hoje, quase todo o movimento espírita, praticamente 90% do movimento espírita,
já o tem como não espírita, né? Como não condizente com as obras de Kardec, né? Então, isso é uma coisa boa, que mesmo a Federação Espírita Brasileira tentando disseminar essa cultura rostanguista, não houve na base dos centros espíritas no Brasil essa adesão. Muito pelo contrário, começou-se a estudar muitas obras do Rostang e percebeu-se que não era uma coisa muito boa para fazer, né? Eu tenho a impressão, eu não conheço o estatuto atual da Federação Espírita Brasileira, eu não sei se eles já retiraram Rostang do estatuto, mas Rostang pertencia ao estatuto da Federação Espírita Brasileira até um certo tempo, né? O segundo ponto é que Chico Xavier, maravilhoso Chico Xavier, eu não quero aqui que ninguém me compreenda mal, que eu sou um contrário, não, eu gosto muito do Chico Xavier, a gente percebe as obras do Emmanuel, do André Luiz e de outros autores também, como valores assim, retóricos, assim, incomparáveis, né? Não se acha uma crítica mais contundente acerca desses livros há muitos anos. Mas acontece que está havendo na atualidade uma inversão de valores. Eu percebo que os adeptos do espiritismo, principalmente no estado de São Paulo, nos centros espíritas, estão estudando mais Chico Xavier e menos Allan Kardec. Então, você chega num centro espírita, é capaz de você, como divulgador da doutrina, na hora de uma palestra, solicitar um livro como, por exemplo, a Gênesis, e o centro espírita não tem, né? Então, uma coisa inconteste é você encontrar em todas as mesas dos centros espíritas o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas não outras obras do Allan Kardec. E eu vejo assim, eu vejo uma separação clara: as obras básicas, as obras complementares e as obras do Chico Xavier, né? Eu não considero as obras do Chico Xavier como complementares, eu ainda considero como objetos de estudo, auxiliares, né? Das obras de Kardec. Mas, veja bem, com isso não se está dizendo que está errado, não, muito pelo contrário, né? Tem o valor, tem a ressonância dentro do contexto da vivência espírita, dentro do que Kardec sempre trouxe para nós, então tá no conjunto. É que parece que está havendo assim uma sobreposição, uma inversão de posicionamento, né? Uma inversão do ensino, né, Mauro? Eles não estão ensinando Kardec como base de conhecimento para depois então se estudar o Chico Xavier, né? Ou todas as outras obras. Então, essa ausência, essa diminuição do estudo kardecista, esta pressa que os centros espíritas estão de colocar o trabalhador em atividade antes da sua instrução, isso é que me preocupa, né? Essa ausência de estudo da base Kardec. E também, né, dentro desse conjunto todo, a gente vê de uma forma geral que as casas espíritas hoje ainda atuam cada vez mais dentro de um sincretismo, né? Está tendo um sincretismo religioso que determina aí um ponto anacrônico nessa relação aí, né? Que diverge da doutrina espírita. Esse é o ponto da nossa primeira pergunta lá com relação à questão das federações, né? Que não atuam, não trazem um direcionamento, a coisa fica meio que, por não ter uma ordem, vamos dizer assim, um organograma, né, dentro da instituição, a coisa fica meio que cada um faz o que quer, como quer, principalmente no legado das casas espíritas. E a gente vê plenamente que as casas espíritas têm, todos os trabalhadores, ela tem o objetivo, tem o lado da caridade, o lado de tudo que emancipa, né, a doutrina espírita, mas essa adesão, essa mudança que está tendo hoje não teria a ver exatamente com essa migração também das pessoas que estão vindo de outras ordens religiosas e com isso trazem um pouco desse sentimento ou dessa raiz religiosa, dessa fé meio condicionada da divindade? Como é que Mas você tem absoluta razão, né? O povo brasileiro é um povo místico.
E esse estado de ser místico faz uma série de adoção de atos místicos, e tudo isso envolve os centros espíritas. E o centro espírita, ao invés dele divulgar a doutrina espírita com a base do Kardec, eu percebo que por causa desse misticismo do povo brasileiro, os centros espíritas estão se adaptando a essas pessoas. Para obter um certo número de frequentadores, eles estão, digamos assim, abrindo as asas, né, e deturpando o estudo pela falta do estudo para essas pessoas, para agradar um maior número de pessoas, para ter essas pessoas sempre nas instituições. Eles estão deixando, digamos assim, de fazer o que seria necessário ser feito dentro do espiritismo, da doutrina espírita. Mas não teria nesse ponto também, eu vou usar um termo aqui meio, né, o desconhecimento por parte das direções ou da direção da casa espírita, né? Como é um processo que ele vem, né, progredindo dentro desse conjunto todo, não estariam os dirigentes das casas espíritas hoje desconhecendo a doutrina em si para colocar, né? Porque veja bem, nós não temos nada contra, né, esse lado chamariz, vamos dizer assim, né? Não temos nada contra, isso é importante, não tem nada de mal, nada de errado, mas a gente vê que está tendo a ausência exatamente do processo da doutrina espírita nas casas. Quer dizer, a pessoa que vem lá da igreja católica ou da igreja evangélica, ou seja, de qual ordem ritualística for, né, que está vindo para a casa espírita, ela traz consigo já um contexto de fé, né? E essa fé, ela tem um valor para ele. Então, quebrar isso é muito, né, difícil, porque é uma coisa que está enraizada e é um conceito que foi trabalhado isso durante muito tempo. Então, mesmo os dirigentes das casas espíritas que estão, né, hoje, ainda tem essa formação, né? E tem isso como modus operandi, né? E não estão atentos à questão da doutrina espírita, de trazer realmente, de levantar esse processo da doutrina espírita, começar a trabalhar isso partindo de um zero, partindo do começo realmente, né? E nesse ponto que eu me pego perguntando, as federativas, as federações de uma forma geral, as instituições que não interagem com isso, não percebem isso, ou não têm objetividade para que se cumpra isso, para que se faça isso, no sentido de alerta, não no sentido de, é obrigado, aqui funciona assim, tem essa, não, no sentido de estar alertando, de estar orientando, porque a gente vê a dependência, né, das casas espíritas. Se a casa espírita não for a área federativa ou for a federação não se coloca dentro da casa espírita. Eis aí uma função primordial, na minha opinião, das federativas, e que elas não fazem, né? É que elas se colocarem como auxiliares, como instrutoras, né? Orientadoras, né? do movimento. Porque no Brasil é assim, eu sou espírita, de repente eu quero formar um centro espírita, e eu lá na minha casa, o que eu faço? Eu abro uma sessão de passe, palestrinha e passe. Então, quer dizer, é importante essa vertente, é importante, mas acontece que muitos centros espíritas, uma grande quantidade de centros espíritas, estão fazendo só isso. Sim. Então, você fazer uma palestrinha e passe, você pode abrir um centro espírita, né? Você abre um centro espírita. Depois que você vai crescendo um pouco em número de pessoas, tudo aí que você vai atrás da documentação, de tirar CNPJ, de tudo isso, né? Então eu vejo que quando uma pessoa quisesse criar um centro espírita novo aqui no Brasil, ele deveria de se dirigir às federações, e as federações deveriam de estar divulgando essa função, que é a verdadeira função das federativas, né? Por outro lado, você falou que os dirigentes têm uma falha na instrução espírita, né? E tem mesmo, porque muitos deles... Essa falha seria uma ausência até, né? Sim, muitos deles imaginam-se
por causa desse próprio sincretismo, que a religião tem que ser isso, palestra e passe, palestra e passe. Ou uma vertente que eu estou vendo muito agora é a parte social. Eu acho que a parte social é muito importante, sim, no meio espírita, mas eu tô faz parte da caridade. Eu estou notando, né, que muitas partes sociais estão crescendo muito mais do que a parte doutrinária. Então aí que eu acho erro, quando uma instituição espírita acaba virando uma escola, acaba virando uma creche, acaba virando um orfanato, e o centro espírita, ao invés de crescer junto e desenvolver o movimento espírita, ele vai murchando, ele vai caindo em desuso, em virtude daquela função social. Então, quer dizer, há uma falha em se admitir o tripé doutrinário, que é o tripé religioso importante, mas o tripé científico e o tripé filosófico. Então, esse tripé científico e filosófico, eu não vejo isso acontecer no dia a dia dos centros espíritas. Não, é até interessante que a gente que vive isso, né? E eu, pelo menos, tenho essa forma. A gente vai nas casas espíritas, conhece o pessoal, e aí você começa a ter uma certa liberdade de conversar e até muitas vezes propor, né, alguma coisa. E isso acaba gerando um distanciamento, as pessoas começam a tentar, né? Não, está funcionando bem assim. E a gente vê nas casas espíritas hoje o protagonismo dentro do que você falou, da questão social, né? E não se está vendo a questão da instrução. Veja bem, é o que você falou, não temos nada contra a questão social, a caridade, isso tudo faz parte e está lá nos ensinamentos pela espiritualidade através de Kardec, está tudo colocado lá de uma forma muito clara, né? Todo esse processo, ele é complementar, um complementa o outro, mas fundamentalmente a necessidade de ter instrução sobre isso daí, né? Você tem e falta, né? A gente percebe que falta, filosofia e ciências falta, isso aí é uma coisa... Eu poderia colocar dentro de um bate-papo que eu tive com o pessoal de uma casa espírita, o pessoal falou, mas você agora vai querer botar curso de filosofia aqui na casa espírita? E eu perguntei, por que não? Né? Como que se isso fosse fosse um atentado, você vai colocar filosofia aqui na casa espírita? Atentado ao poder. Entendeu? Eu fiquei pasmo, eu falei, caramba, né? Como é que está isso daí? Está preocupante, né? E também eu vejo dentro do que eu estou falando hoje aqui é um pouco até sem base hoje, porque dentro das federativas eu acabei um pouco me afastando. Porque eu percebi que as federativas, as federações, estavam agindo mais como centro espírita do que especificamente como federações, como casas onde estariam levando aos centros, né, às casas espíritas, a informação, como fazer, por que fazer, para que fazer, isso é bom, isso não é, isso, sabe? Então, eu vejo hoje que as federações hoje, não sei hoje, né, mas estão mais funcionando como casa espírita, porque estão preocupados em dar palestra assistencialistas, e assistencialistas, né? Mesmo que são duas assistências que são prestadas no centro espírita, né? A assistência espiritual e a assistência social, né? E essas duas assistências é o que não faltam nas federações, né? E nem nos centros espíritas. Isso aí está correto. A única coisa que eu percebo é que deveria, da parte das federações, deveria de ter uma instrução mais precisa, né? Para os centros espíritas. E da parte dos centros espíritas, eu percebo essa lacuna de estudos filosóficos e científicos. E nesse conjunto todo, né? Por quê? Ainda não se conseguiu trazer dentro, porque eu digo o seguinte, né? Eu vejo que a grande maioria das casas espíritas hoje estão defasadas com relação à doutrina espírita, no quesito instrução, conhecer realmente, né, o que Kardec trouxe, né, dentro do que ele recebeu também através da espiritualidade, como preceitos e condições. E isso tá ficando, e eu não vejo o movimento espírita se compondo, se agregando nesse sentido
de trabalhar isso mais diretamente, uma preocupação de estar indo às casas, de estar mostrando a necessidade de fazer esse movimento se tornar mais forte, né? Mais estabelecido dentro do que é a doutrina espírita. Como é que você vê isso? Houve um enfraquecimento? Porque hoje, né, a gente está tendo essa questão da pandemia, e tudo hoje está pela pandemia. Tudo parou, estamos há 2 anos parados, o mundo parou há 2 anos porque a pandemia veio aí, todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa com máscara. E não sei até que ponto isso realmente está interferindo, ou porque eu vejo já antes dessa pandemia já tinha esse problema. Hoje alicerçou mais ainda porque houve realmente até casas espíritas fechadas. Ultimamente nós fizemos um levantamento aqui, colocamos em alguns programas, né, dentro de estatísticas pelo IBGE, foram fechadas quase 3.000 casas espíritas nos últimos 10 anos. Estou falando aqui assim, né, fecharam quase 3.000 casas espíritas, né, e não se está vendo hoje uma reação no sentido de ter, tá certo? O pessoal fala, mas precisa, qual a necessidade da casa espírita? Ela é importante até onde e o porquê tem que ter mais casas espíritas, né? No Brasil hoje nós temos 41% das cidades, é isso mesmo? 41% das cidades tem centros espíritas, 59% não tem. No Brasil, são 5.900 e poucos municípios lá, então 41% só que tem casas espíritas, os outros 59% nem tem casa espírita, né? Então a gente fez um levantamento para ver como é que está isso, né? Na última década, né, o movimento espírita ele perdeu muitos jovens, né? Houve uma perda muito grande de jovens, porque parece que o movimento espírita não está agregando valores com o jovem, com a criança, isso está ficando lá. Eu digo sim, daqui a pouco na casa espírita só vai ter nós lá que estamos chegando nos 80, 90 e desencarnados, porque não tem mais gente para estar atuante dentro da casa espírita, se formando, trazendo, né, nova condição para as gerações que estão vindo aí. Parece que a coisa está meio que largada. Veja bem, estou falando por mim, meu ponto de vista, né? E é uma preocupação que a gente tem como um elemento que está dentro do espiritismo, com a ideologia, com essa busca. Então preocupa a gente. E por isso que a gente traz esses temas, né, como um debate, como uma conversa, para tentar entender melhor isso daí. E tentar também achar soluções, né, tentar achar algo que seja palpável e plausível para estar levando dentro das casas. Porque eu cheguei a um ponto, realmente, que eu comecei a falar, não adianta querer mudar isso porque não tem jeito, né? Não sei se eu estou errado, como é que está, mas que realmente a gente está tendo hoje uma dificuldade, né, de fazer isso mudar um pouco, as pessoas entenderem da necessidade de agregar valores dentro da instrução do que a doutrina espírita traz. Ficou uma lacuna muito grande nesses tempos todos. Bom, Mauro, eu agradeço muito aí a oportunidade do canal, da gente ter a oportunidade de esclarecer essas coisas. Dá a impressão, amigo espírita, que eu venho aqui para criticar os centros, para criticar as federações e etc., né? A análise do movimento espírita, ela carece de você fazer alguns questionamentos. Mas eu pago, digamos assim, com todas as letras a esses nobres trabalhadores que vivem fazendo esse trabalho espírita nas casas espíritas e muitas vezes sem nenhuma ajuda, nem financeira e nem instrutiva, né? Então, eu não estou contra os dirigentes espíritas, os diretores dos centros espíritas, as instituições, as federações, não, né? Mas se eu puder plantar uma sementinha para que as diretorias dessas casas espíritas se reúnam para saber se a gente tem razão, se a gente não tem razão, para discutir, para analisar esses pontos, seria excelente, né? Se a nossa fala aqui hoje pudesse incentivar a essas diretorias se reunir mais para discutir
como estão os serviços prestados pelo Centro Espírita à comunidade. A comunidade quer esse tipo de serviço prestado pela entidade espírita. A entidade espírita pode melhorar a palestra, pode melhorar o sentido de informação doutrinária à população. Para que interessa a informação doutrinária às pessoas, né? A doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. Isto a gente não pode perder de maneira nenhuma esse sentido. Eu chego nos centros espíritas e pergunto qual é o objetivo da doutrina espírita, né? Já que você perguntou da utilidade dessas casas, né? Aliás, você fez umas 10 perguntas aí, eu precisava rever para ir respondendo uma por uma, porque eu até esqueço de tanta pergunta que o Mauro faz no meio de uma explanação dele, né? Mas vamos a essa, né? Se a doutrina é evolucionista, ela tem um objetivo, né? E os centros espíritas me respondem, os maiores, um elenco de uma porção de coisa que não é o objetivo da doutrina. Se a gente for ler Kardec, o objetivo da doutrina é a reformulação da humanidade, né? Eu gostaria que essa frase estivesse presente em todos os centros espíritas em letras garrafais. O objetivo da doutrina espírita é a evolução da humanidade. Agora, muitos de nós, trabalhadores espíritas, vamos falar, nossa, mas que objetivo? Mas esse objetivo eu não consigo trabalhar por ele, é um objetivo muito grande, muito amplo. E realmente, se houve a primeira revelação mosaica, e ela deu alguns resultados, mas ela não resolveu o problema. Houve a segunda cristã, ela também deu muitos resultados, mas não resolveu o problema. Alguns acham que a doutrina espírita é metida, por dizer ser a terceira revelação, né? Mas essa terceira revelação, ela é de caráter instrutivo. Por quê? Porque nós podemos ter o coração mais caridoso do mundo, mas se a gente não tiver instrução, não há evolução. A evolução depende da instrução. Por quê? Porque um novo aprendizado, um novo conhecimento é que faz as mudanças, né? Uma aprendizagem correta é quando você muda conceitos antigos para conceitos melhores, mais evoluídos. Então, quer dizer que dentro desse aspecto há uma falha, né, no movimento espírita atual. É uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Eu vejo assim que você está preocupado com a crítica. Eu acho que a crítica é a crítica pelo critério. Então, nós estamos falando de critérios. E eu acho que dentro do critério a crítica ela é positiva. E a gente tem que usar isso naturalmente, falar naturalmente, abertamente. E as pessoas que não entenderem isso, busquem entender que não está se fazendo crítica aqui, uma crítica destrutiva para então isso. Eu jogo no ar aqui para vocês, né? Eu jogo no ar aqui para vocês uma pergunta de reflexão. Uma pergunta de reflexão. Como é que o movimento espírita brasileiro vai alcançar a reformulação da humanidade? Ponto. Aí é que eu quero ver. Eu gostaria que todos os centros que estivessem ouvindo a gente fizessem essa análise, fizesse essa reunião, fizesse um debate em torno disso. Como é que o movimento espírita brasileiro hoje, através dos centros espíritas, vão ajudar na reformulação da humanidade, né? E não ficar apenas e tão somente no mais do mesmo, né? Eu não sou contra a doutrina cristã, eu sou um cristão, eu adoro a Jesus, adoro falar em Jesus. Mas acontece o seguinte, que as instituições religiosas, desde o tempo de Jesus, hoje nós estamos no ano 2022 da era cristã. Então, se faz 2022 anos que se faz esse tipo de evangelho, né? Esse tipo de abordagem evangélica, e não reformulou a humanidade, isso significa que a doutrina espírita não pode continuar fazendo mais do mesmo. Ou seja, é darmos um tiro no pé, é a gente continuar sendo e ter essa consciência de ser a mesma coisa, que não vai adiantar, não vai interferir no processo de evolução.
E é isso, concordo plenamente com tudo que você está dizendo aí. E aí eu volto a dizer, né, até porque parece-nos, né, que em função... A informação hoje aqui está sendo colocada para um debate, para cima da mesa. E quem quiser vir debater, entrem lá no site, lá, entrem depois, coloquem as perguntas, a gente vai estar respondendo, vamos estar em contato direto com o Toninho. E fica o convite para ele voltar aqui quantas vezes quiser para a gente estar continuando com isso tudo, né, vendo das perguntas. Porque também tem o lado da carência das casas espíritas que nos questionam com relação a isso. Então aí essa lacuna que você falou, é que eu vejo que as federações elas não estão atuando nisso. Por mim, eu vejo que seria nem na divulgação do objetivo doutrinário. Nem. Então, veja bem, você, o diretor da Casa Espírita lá está perdido, sem saber o que e como fazer. Né? Alguém precisa estar orientando isso. É o que você colocou, os dirigentes das Casas Espíritas precisam se unir, mas como se unir? Uma federação poderia marcar aí um bate-papo, um congresso, ou fazer algo de tamanho menor, nada, né? Eu acho que quanto menor o tamanho, ou quantas pessoas, vai ser mais objetivo que ter muita gente e ficar tudo meio que no ar, porque não deu-se uma abertura a um tema e não se fechou até pelo tamanho da discussão que virou. Então, gerar pontos, né? As federações gerar pontos, chamar as direções das casas espíritas, começar a tratar isso de uma forma mais objetiva, de uma forma pontual, né? Dá a impressão aqui que eu sou contra a federação, não sou contra a federação nenhuma, mas não concordo com a falta de atitude também que acontece dentro das federações, né? Que eu acho que é o que leva muitas vezes as casas espíritas estarem nesse, Mauro, estamos todos... nesse vácuo, né? Estamos Como diz os meus todos, filhos, pai, você deixou nós no vácuo aqui, de vez em quando eu deixo. Estamos todos muito atarefados. Né? Essa é uma realidade. Né? Os diretores das casas espíritas também estão muito atarefados, né? Principalmente com essas tarefas que eles escolheram. Né? Agora, a federação também teria que ter um programa, né, para dar mais oportunidade a essa união geral, né, essa união de objetivos, né, dos dirigentes, para que proporcionasse, ao menos que proporcionasse um espaço de diálogo. Né? Porque a grande pergunta é o seguinte, se eu fizer hoje essa pergunta, o que vocês vão me responder? As federações são eficientes? Não me respondam agora, né? São eficazes? Né? Os centros espíritas estão sendo eficientes? Né? São tudo coisas para se pensar. Né? O objetivo não é atrapalhar ninguém, o objetivo é juntar forças para alcançar o que a gente está pensando que está fazendo. Porque uma coisa é a gente trabalhar efetivamente em prol da evolução da humanidade. E outra coisa é a gente pensar que está fazendo isso. Né? Passe e palestra faz isso. Né? Em parte. Em parte. Né? A assistência social faz isso? Né? Tudo em parte. Mas como juntar todas essas coisas, todas essas informações que nós estamos discutindo hoje, principalmente a instrução, né? A instrução doutrinária, essa sim. A instrução doutrinária, a doutrina espírita é uma das mais completas doutrinas filosóficas que surgiram nos últimos tempos. Basta verificar o Vadimec como espírita. Né? Em poucos anos, de 1850 para cá, a doutrina espírita produziu mais de 5.000 obras literárias. Né? Nenhuma outra doutrina jamais produziu essa quantidade de livros, né, de revistas, de jornais e tudo isso que pertence à informação, né? A informação. Mas eu pergunto, isso está sendo eficiente? Está sendo utilizado de modo eficiente?
E veja bem, tem um ponto aí que você colocou, né? Nós estamos hoje 2022, né? Nós temos lá a questão do cristianismo colocado há 2022 anos atrás, né? Já o que isso mudou na humanidade até hoje dentro do contexto, né? Pessoal, de eu estar engrenado na objetividade do crescimento do eu como um ser, né? Eu como buscar esse crescimento, essa evolução. Então a gente vê que dentro disso a doutrina espírita ela é nova. Nova, Novíssima, muito nova. novíssima, novíssima. Então, né, já tive isso até como resposta dentro de um conceito. Veja bem, você está exigindo demais, né? Porque a doutrina espírita ainda é uma doutrina nova, é o que nós falamos aqui. Nós estamos há 2020 anos colocados aí, né? E a doutrina espírita em 800 para 200 e poucos anos, né? Entendeu? Então, é uma coisa, são 10% dados. do tempo todo da era cristã. E veja o quanto já se trouxe para perceber a necessidade da instrução, do autoconhecimento, de eu conhecer a mim, do conheça-te a ti. Então, tem todo o contexto que vem lá deixado pelos os mestres, né, através do mestre Jesus, que discorreu e deixou aí para todo mundo estar vendo. Então a gente tem essa condição também, a gente percebe isso. Mas é o que eu comento hoje dentro das casas, eu não estou brigando com vocês no sentido do que está sendo feito. Eu estou cobrando o que não está sendo feito. Por que não está sendo feito? Esse é o ponto dentro das casas espíritas. E o que poderia ser feito? Então, não é, veja bem, tudo que está sendo feito não tem nada de errado. No meu conselho, não tem nada de errado, está tudo certo, beleza, é isso mesmo, vamos em frente, vamos caminhar, vamos abrir as portas, falar a linguagem, né? A gente fala que dentro da questão dessas discussões todas, o pessoal fala, mas o Espiritismo, a linguagem do Espiritismo é muito difícil de entender. Não tem nada de difícil de entender, a gente tem que trazer isso para o vocabulário de hoje e falar isso abertamente. É o vocabulário de hoje, é isso que vai fazer eu te dar entendimento, eu vou usar esse vocabulário, vou colocar isso dessa forma. Então existe esse, né, protagonismo de se manter uma questão meio que elitizada, né? Houve há um tempo aí que, nossa, eu já ouvi tanta coisa, o Espiritismo é para poucos. Eu digo, o Espiritismo é para todos aqueles que querem, acabou, não existe uma pré-seleção, não, é para aqueles que querem. É uma elite o espírito? Não tem elite nenhuma, não. Muito pelo contrário, né? Ele é aberto a todos, tanto que hoje você vê a grande maioria das pessoas que estão indo ao centro espírita, né? São pessoas que não têm conhecimento nenhum da doutrina, não conhecem nada, estão 000, estão indo lá em busca de algo. E não dar esse algo que é o que eu acho que precisa ser alertado. Então, o nosso trabalho aqui é nesse sentido de alertar as direções das casas espíritas, as federações. Eu não sou contra a federação alguma, muito pelo contrário. Eu não julgo, a gente pode julgar atitudes. Olha, eu acho que essa atitude foi certa ou essa não foi certa. Acabou. Né? Mas algo precisa ser feito. Precisa haver um engajamento. Né? Houve época em nós participamos disso, de movimentos que tentamos fazer, né? E aí você pega lá instituições, uma brigando com a outra, porque a outra quer aparecer, sabe? Isso faz parte do quê? Não é da instituição, é do nós, humanos, homens, que estamos colocando a nossa vaidade, o nosso orgulho acima de tudo, né? Porque queremos fazer uma representação da qual nós ainda não desconhecemos, não estamos preparados para isso. Então, caímos de novo na questão da instrução, de se preparar, de se conhecer, para sair nessa marcha, para colocar isso funcionar. E não sei, eu vejo, será que é tão difícil assim? Será que eu vou morrer agora, e não vou agora ver virou isso uma ainda? moda, já que você citou a pandemia, né? Virou uma moda no meio espírita de que o trabalho online veio para ficar, veio para mudar, veio para estabelecer. Fazer né? a diferença. Mas acontece o seguinte, eu tenho uma grande preocupação com esse trabalho online. Né? As pessoas vão se cansar se o discurso não for novo. Então, se eu ficar falando que precisa fazer a reforma íntima e que porque Jesus fazia isso a gente tem que fazer igual, se não mudar esse tipo de instrução
para uma coisa mais prática. Olha, irmão, você, né, pode fazer desse jeito, e a pessoa entender que pode, né? Porque quando eu sou uma pessoa sofredor, digamos assim, e alguém chega e fala assim, você precisa fazer igual Jesus fazia. Eu falo assim, meu Deus, eu vou morrer sem fazer, porque eu não consigo, porque é uma coisa muito elevada, porque Jesus era isso, Jesus era aquilo, Jesus, né? Então, eu preciso transformar isso. Então, esse discurso no online, eu acho maravilhoso o online. O online não vai, depois dessa pandemia, acabar mais, né? Mas eu tenho a impressão de que o online tem que ser usado para passar essa instrução, Mauro, que está faltando no centro espírita. E essa tese de que as palestras evangélicas não podem trazer conteúdo doutrinário, eu sou contrariamente a essa ideia. Eu tenho dentro de mim que o conceito doutrinário espírita, na palestra evangélica espírita, ele precisa estar presente. Por quê? Porque a doutrina espírita, o conceito filosófico da doutrina espírita é que é consolador. Aos amigos que quiserem ler o livro Viagem Espírita do Kardec, ele fala lá em determinado discurso, lá, se não me engano, no discurso 2, ele fala 7 itens do porquê que a doutrina espírita seduz. Então, por exemplo, vou citar só um aqui, a doutrina espírita seduz porque é um conforto a gente saber que os nossos parentes, os nossos amigos que se foram até nessa pandemia, não estarão perdidos para sempre. Isso é um consolo fenomenal, fantástico, que quando chegar o nosso desencarne, nós vamos encontrar de novo essas pessoas, e essas pessoas não morreram efetivamente, elas apenas desencarnaram, elas estão aí com as suas inteligências vivendo nesse universo tão extenso que a gente fica aqui fixando o nosso pensamento nesse ponto terrestre e esquece de mudar esse ponto para algum ponto no universo e ter esses consolos efetivos de que a doutrina traz, né? E principalmente essa sedução. Nós precisamos aprender a seduzir de modo plausível, de modo bom o nosso interlocutor na forma online, né? Se essa forma online veio para ficar, nós temos que usá-la para aquela pessoa que não é espírita e liga lá o nosso canal lá e começa a ouvir o que nós estamos falando, fique curiosa para pegar um livro da obra básica, um livro do Leon Denis, de Camille Flammarion, de Bezerra de Menezes, etc, para dar uma lida. Poxa, o que é isso que eles estão falando? Será que realmente ela é sedutora? Será que ela realmente é consoladora? Aonde que está isso? Né? E dessa forma, sim, aí passar a instrução. Porque se a gente ficar só naquele discurso evangélico, passando mais do mesmo, as pessoas não vão continuar entendendo como não conseguiram entender plenamente em 2022 anos. E falando desse universo, né, veja bem, dentro dessa mística toda que se coloca, né, não existe universo paralelo. Está tudo dentro do e nem terra plana. Eis a questão. Mas não vamos entrar nesse tema, não. Vamos buscar mais inspiração. Atrapalhei o seu raciocínio com a terra plana. Vamos buscar mais inspiração para a gente falar da terra plana, né? E é isso, né? Então a nossa ideia dentro o canal Ao Espírita, que a gente está aí começando, né? Começamos aí hoje, nós estamos há praticamente um mês, né? Buscando e queremos estender o convite a você e que traga os nossos irmãos, amigos lá também, de todo o seu convívio aí dentro desse conjunto, né? De pensamentos, para que possa estar junto com a gente aqui, somando, divulgando. E não é cobrar por cobrar, não é nada disso, gente. É realmente fazermos o nosso papel. É querer a evolução. Né? E fazer o nosso papel, porque enquanto na ignorância, somos ignorantes.
E hoje, né, muitos de nós já não estamos mais nessa ignorância, nesse desconhecimento. E não fazer nada com esse conhecimento, ou já com essa barreira nova que se tem, de visionária até, não fazer nada com isso, é lacônico, né? É tétrico. Será aonde que nós vamos parar com isso? Até onde nós vamos ficar sentados na poltrona e vestindo o chinelo como é que fala lá, do conforto, e não sair atrás e fazer o que temos que fazer? Ou estamos na causa, abraçamos a causa e vamos lutar por isso, vamos avante com isso daí, ou cair a ficha e falar, não, isso daqui não é para mim, não estou no meu tempo ainda. Até que eu tenha essa percepção, eu me dou o direito de, né? Mas buscarmos realmente crescer no movimento espírita, fazer esse movimento vir com uma nova fase agora, aí da pandemia, que seja de qual forma for, online, não online, presencial, né? A gente mudar um pouco isso aí, porque essa pandemia veio trazer muita coisa para a gente também, despertou muita coisa que estava, né, nos cantinhos por aí. E o que eu vejo, né, o que muito me causa assim agonia é a falta de abertura, vamos dizer assim, para o jovem, para a criança, para que se comece a ter novidades, né? Porque também é aquela coisa, às vezes você traz o jovem dentro da casa espírita, você quer que o jovem vá falar da forma que você falava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou que o conceito do jovem, a forma dele se expor, de falar, contamina. Não é nada disso não, gente. A gente precisa aprender a usar toda essa informação que está vindo, todo esse momento, porque ele é renovação. Então a gente precisa mudar um pouco essa forma de estar gerando essa empatia toda, trazer o jovem para que ele fale o que ele pensa, o que ele acha. Senão nós não vamos saber nunca o que está passando na cabeça do jovem, qual é a perspectiva dele para daqui um mês, daqui 2 anos, daqui 20 anos, em relação à família, enfim, é tudo, né? Hoje, vindo para cá, encontrei, batendo papo com uma menina, falou para mim, eu acho que tá tudo errado e não sei o quê, e esse mundo aqui não serve para nada, e então assim numa né? Eu falei, olha, você precisa entender o seguinte, você é jovem, o seu futuro vai depender do que você começar a correr atrás agora. Se você acha que está tudo errado e vai ficar sentado aí sem fazer nada, não vai correr atrás, então, veja bem, eu já passei dos 20, e faz tempo. Né? O Toninho já passou dos 20 anos, só que ele não conhece, né? Eu já passei dos 20 faz tempo. Então, a gente tem que falar isso com o jovem. Olha, o Brasil hoje está na mão de vocês daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. O que vocês vão fazer com esse país aqui? Né? Sabe, tem que começar a abrir essa percepção. E eu acho que o movimento espírita também, como movimento dentro da questão social, né, dentro da questão educativa, educação, ele tem que estar buscando formas de agregar mais a juventude no movimento espírita. Eu não sei, eu vejo uma lacuna, porque olha, 90% das casas espíritas que a gente vai aí não tem jovem, é o que eu falo, daqui a pouco a casa espírita só vai ter desencarnado lá. O movimento espírita precisa mesmo conversar com o jovem, né? E eu acho que para essa linguagem com o jovem, ela deve ser muito mais doutrinária do que evangélica, né? Eu acho que é por aí que precisa conscientizar o jovem, transmitindo esses valores, né? E com referência a obras básicas, você me desculpa, aí eu vou criar, eu vou dar 4 adjetivos, né? Para que a gente precisa desenvolver o estudo das obras básicas. Olha, primeiro, indispensável, né? Alguém questiona esse adjetivo? É indispensável. Segundo, imprescindível. Terceiro, insubstituível. Quarto, obrigatório dentro do movimento espírita. E 5, substancial. Se alguém quiser criar mais adjetivos aí, com referência à obra básica, pode criar, que eu vou escrever aqui no meu PowerPoint.
Então tá bom. Nós vamos ficando por aqui hoje, mas fica o convite. Vamos trazer o Toninho de volta aqui para falar do movimento espírita, mas com outras abordagens, com outros temas, dentro de outros focos, né? Hoje foi exatamente dar uma pincelada geral no sentimento de cada um de nós, né? E como você está mais junto com o pessoal aí, está mais ativo, né? Foi bom a gente trazer você aqui para explicar dentro desse conjunto todo aí a quanto andas, né? O movimento espírita de uma forma geral. Então fica aí as considerações da sua parte aí e o nosso convite para volte sempre. Estou sempre disponível, né? E além de estar disponível, agradecido por essa oportunidade, porque não adianta nada a gente trabalhar em prol do movimento espírita sem ter essas oportunidades de chegar ao público, para poder até ter um feedback de se está na linha certa, se está na linha, né? Se não está na linha certa, corrigir os rumos e tudo mais, né? Eu sou o professor Toninho, né? Antônio Luiz Dalacqua. Se o Mauro depois colocar aí no rodapé aí o meu e-mail, estou às ordens para qualquer pergunta, para qualquer estudo. Estou sempre aí à disposição para a gente falar sobre esses assuntos que nós comentamos aqui. Muito obrigado a você, ouvinte, telespectador, que está aí nos ouvindo e dedicando seu tempo para nos dar essa força, né? Porque a força maior é para nós aqui, né? Muito obrigado e que a paz de Jesus, a paz do Mestre esteja com todos. E fica aqui a nossa observação, esse bate-papo não tem nada além do que o objetivo de esclarecer, de trazer cada vez mais a condição de alerta para onde, como e o que estamos fazendo. Bom, gente, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos, até breve.